Alô galera goiana, alô galera da Rubra, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. E a Anapolina está trocando de treinador. Lógico, você deve estar pensando, isso é muito comum no futebol brasileiro, com certeza. Mas o que chama a atenção nessa troca é o momento em que ela acontece. E eu explico para vocês na sequência. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma satisfação contar com a sua audiência, muito bom tê-lo por aqui. Você torcedor da Rubra, você torcedor da Anapolina, seja muito bem-vindo ao nosso canal, seja muito bem-vindo a esse espaço dedicado ao futebol goiano. Os times da capital, sim, mas os do interior também. O Futebol 62 respeita a todas as equipes do nosso estado. Vamos lá, vamos explicar a situação. Primeiro, confirmar a troca. Foi demitido o técnico Kleber Gaúcho, foi contratado o técnico Flávio Tanajura, certo? Este é a plaquinha que subiu, né, como se fosse num jogo. Sai Kleber Gaúcho, entra Flávio Tanajura. Agora eu vou explicar para vocês o que mais chama a atenção nessa troca, pelo menos a minha atenção, é quando isso acontece. Primeiro, vamos acompanhar aqui como está o Campeonato Goiano da Segunda Divisão. A Anapolina está jogando a Segunda Divisão. Lembrando, Campeonato Goiano da Segunda Divisão, 8 times, os 2 pontos corridos, ida e volta, os 2 primeiros colocados sobem para a Primeira Divisão. Os 2 últimos serão rebaixados. Vamos ver como está a tabela do Campeonato Goiano neste momento. O Trindade é líder, 13 pontos. A Anapolina, vice-líder, 12 pontos. Portanto, Trindade e Anapolina estão hoje na faixa de classificação para a primeira divisão do Campeonato Goiano de 2026. Vamos conferir aqui a campanha da Anapolina. A Anapolina tem 6 jogos, falta um jogo para fechar o primeiro turno, 3 vitórias e 3 empates. A Anapolina estreou vencendo o Centro-Oeste 3-0, empatou em casa com o Tupi 2-2, empatou com o Trindade fora de casa também 2-2, venceu o Iporá pelo placar de 3-1, empatou com o Rio Verde fora de casa 0-0 e venceu o duelo Anapolino no Jonas Duarte na última rodada pelo placar de 1-0. Então a Anapolina invicta na competição. Aliás, a Anapolina é o único time que ainda está invicto dentro do Campeonato Goiano da Segunda Divisão. Então vamos contextualizar. A Anapolina está demitindo um treinador que está dentro do G2, invicto e que acabou de ganhar um clássico. Sim, ninguém pode dizer que o dirigente brasileiro não é criativo, mas há justificativa para o presidente da SAF, a Anapolina agora é uma SAF, né? O Flávio Aguiar. Ele justifica que a Anapolina não estava jogando o esperado, que a Anapolina, apesar de estar no G2, ela não estava rendendo aquilo que a SAF, aquilo que ele espera. Inclusive, ele aponta que a decisão foi dele, ele quem tomou a decisão. E para o lugar do Kleber Gaúcho, do experiente Kleber Gaúcho, ex-jogador do Goiás, né, que já vem trabalhando aí como treinador há alguns anos, o dirigente da Anapolina, o Fernando Aguiar, ele traz um treinador que nunca trabalhou num time profissional. Flávio Tanajura, de 50 anos, vai ter a primeira oportunidade dele em um time profissional. Ele já trabalhou aí na base do Vitória, na base do Floresta, né, time lá do Ceará, e agora chega para assumir a Anapolina. A Anapolina que na próxima rodada enfrenta a equipe do Morrinhos no fechamento do primeiro turno do Campeonato Goiano da Segunda Divisão. Tem algumas situações no futebol que não mudam, né? Eu via quando o pessoal falando de SAF, os clubes vão virar SAF e as coisas vão mudar. Não vão, porque a ideia é a mesma, a mentalidade é a mesma. As SAFs, grande parte delas, trocam de treinador da mesma forma que os clubes associativos trocam. Não mudou essa ideia, não mudou essa concepção, não mudou este padrão histórico. Isso é um comportamento histórico, um comportamento cultural do futebol brasileiro. Então, o Kleber Gaúcho é demitido da Anapolina
dentro do G2, repito outra vez, dentro do G2, invicto na competição e acabando de vencer um clássico local. Era para ser o melhor dos cenários, né? Mas ele acabou sendo demitido. E dessa forma, o presidente da SAF, da Anapolina, chama para ele toda a responsabilidade, né? Porque ele vai dar oportunidade a um treinador que nunca teve essa oportunidade. Eu sou a favor de dar oportunidade aos jovens, não tem nada contra isso. Acho que todo mundo merece oportunidade se tiver capacidade. A questão é o momento em que isso acontece, né? Então, para mim, ele chama toda a responsabilidade para ele. Eu nem sei como o elenco da Anapolina estava lidando com o Kleber Gaúcho. Provavelmente não estava mal, até porque o time dele estava invicto. Mas o presidente da SAF da Anapolina chama para ele toda a responsabilidade. Porque se o time desandar de agora em diante, é ele quem vai ser o grande responsável. Se der certo, ok, parabéns, deu certo a estratégia. Se der errado, vai ficar marcado por essa escolha, no mínimo, incomum do presidente da SAF, da Anapolina. Será que vamos ver a rubra na primeira divisão no ano que vem? As últimas 8 rodadas do Campeonato Goiano da segunda divisão irão dizer. E você acompanha elas aqui no Futebol 62, onde nós damos total espaço também para as equipes do interior do estado de Goiás. Fiquem todos muito bem, muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui e até a nossa próxima oportunidade.